Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor, bom dia a todos. Pela misericórdia e graça de Deus, chegamos à última lição desta revista, deste segundo trimestre de 2020, domingo 28 de junho de 2020, a 13ª lição, que traz como título A Batalha Espiritual e as Armas do Crente. Batalha espiritual. E para estar nesta batalha precisamos de armas. E essas armas são também armas espirituais. O texto áureo nos traz um versículo que está em Efésios capítulo 6, versículo 11, que nos diz o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Se estamos numa batalha, o soldado precisa estar adequadamente vestido, precisa ter os trajes da batalha. E como nós estamos numa batalha espiritual, é preciso que nossos trajes sejam divinos, sejam vindos de Deus, provenientes de Deus, né? O apóstolo diz que nós devemos nos revestir de toda a armadura, não do homem, mas de Deus. A verdade prática nos diz: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. A leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículos 10 ao 20, que diz o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor. Não é fortalecei-vos no irmão do banco, na dirigente do círculo de oração, na dirigente do conjunto, no presbítero, no diácono, no auxiliar, no pastor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, ou seja, em prisões, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Oremos ao Senhor, agradecidos a Deus por esta leitura bíblica em classe, e peçamos ao Espírito Santo que ele nos faça compreender a sua palavra
e vivermos nela. Não é somente compreender a palavra, queridos irmãos, mas nós precisamos viver nesta palavra. Oremos ao Senhor. Pai Santo e Eterno, Senhor, nós te somos gratos por tua bondade, por tua misericórdia, meu Senhor, e por tua graça. Estamos agora, Senhor, nesta última lição desse trimestre e pedimos ao Senhor que o teu Santo Espírito nos faça compreender a tua santa palavra e nós aplicá-la ao nosso coração, ao nosso viver diário. Em nome de Jesus te peço, amém, amém. Meus irmãos, a introdução desta lição diz o seguinte: ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja, chama a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. É o que nós vamos ver nesta lição. Não se engane o irmão nem a irmã. Nós estamos, a igreja sempre teve envolvida em batalhas espirituais. Nossa batalha, como diz o texto sagrado, não é nem contra a carne, nem contra o sangue. Nossa batalha não é contra um irmão, contra uma irmã, contra uma pessoa, um membro da nossa família. Não é contra o pastor, não é contra o presbítero, enfim. Nossa batalha é contra as hostes espirituais da maldade. E para isto, precisamos estar revestidos do que é espiritual. E aí é isso que nós vamos comentar nesta lição, baseada na carta aos Efésios, no capítulo 6. Primeiro ponto diz o seguinte: o preparo espiritual do crente para a batalha. Meus irmãos, para irmos a uma guerra, todo soldado, para ir a uma guerra, a um conflito, ele precisa estar bem equipado, ele precisa estar bem preparado. Capacete, arma na mão. Hoje, as nações, os seus soldados, eles são tremendamente preparados. Botas especiais, coturnos especiais, coletes à prova de bala, de tiros. As nações cada vez mais pensam no seu aparato militar e na proteção dos seus soldados para que os danos da batalha sejam o mínimo para eles, ou até esses equipamentos sofisticados evitem que o soldado perca a sua vida na batalha. E quando não perde, ele sai arranhado, um corte aqui, um corte acolá, mas volta para casa firme. No sentido espiritual, nós vivemos em uma batalha. E nesta batalha, nós não lutamos contra uma pessoa visível, não lutamos contra o ser humano, o nosso vizinho. Nós lutamos contra as hostes espirituais. Algo que nós não vemos, mas sabemos que está ali. E para isso, é preciso que estejamos preparados. Então, o preparo espiritual do crente para a batalha. Subtópico primeiro: fortalecidos no poder do Senhor. A expressão na forma passiva, fortalecer-vos no Senhor, capítulo 6, versículo 10, indica que não temos poder em nós mesmos. A nossa fortaleza está em Deus. Nós não temos um capacete visível, como as nações, os soldados têm, mas nós precisamos ter o capacete da salvação.
está na nossa mente. Temos que estar com o nosso corpo preparado, nossa mente preparada e nossa arma na mão. Esta arma aqui é o calibre 66, Bíblia Sagrada, 66 livros. Glória a Deus. Então, o nosso preparo, querido irmão, está na palavra de Deus. E Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 6, ele pega o exemplo do soldado romano e aplica à nossa vida diária. Nós, como soldados de Cristo, temos que ter este aparato espiritual. E para nós termos, é preciso que nós busquemos a cada dia. Então veja, esse excesso poder nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo, por meio do Espírito Santo. Olha, se o crente, o homem ou a mulher, o rapaz ou a moça, ele está em comunhão com Deus. E aí eu quero abrir um parêntese aqui, irmãos. Quando o crente está em comunhão com o Senhor, ele não leva uma boa parte da sua vida falando do vizinho, falando do pastor, falando contra o presbítero, falando contra o diácono, tirando o couro do irmão, tirando o couro da irmã. Isso é proveniente daqueles que não estão em comunhão. Porque quem está em comunhão com o Senhor, ele está na observância da palavra de Deus. E por estar em comunhão com Deus, ele tem em si o poder de Deus. Ele está guardado com as armas da sua milícia, que não são carnais, são espirituais. Se você vê um crente, um irmão ou irmã, que tudo fala, tudo murmura, fala do pastor, vai se referir à esposa do pastor, não fala ela pelo nome, ali é a esposa do pastor, a irmã fulana de tal. Vai se referir à esposa do presbítero, a esposa do presbítero, não diz a irmã fulana de tal. A esposa do diácono, aquela irmã, esposa do diácono, fale o nome dela. A pessoa que está em comunhão com o Senhor, eu estou em comunhão com Deus, mas fala do irmão, fala da irmã. Se o irmão vai ali, fala. Se o irmão não vai ali, fala. Não está em comunhão. Portanto, não está revestido do poder de Deus. Não estando revestido do poder de Deus, está vulnerável aos ataques de Satanás. Você acredita que, infelizmente, tem crente que se uma irmã usar uma roupa mais elegante, né? Uma roupa mais cara, aquela irmã vai falar e vai fazer por onde até comprar uma roupa igual àquela irmã. Não é proveniente de uma pessoa que está em comunhão. Se a irmã usa uma roupa mais frágil, aí fala porque a irmã é pobre. Se a irmã ou o irmão compra uma roupinha melhor, fala porque aquele irmão, aquela irmã só quer ser a pessoa mais importante do mundo. Ora, deixa o irmão, deixa a irmã comprar a roupa melhor dele, comprar a roupa melhor dela. O que não pode é o homem crente ou a mulher crente comprar uma roupa imoral, indecente, não é? Que venha mostrar a estrutura do seu corpo, mostrar a beleza do seu corpo. Não, isso é vaidade. E aí há o pecado iminente na vida daquela pessoa, né? Muito bem. Por isso precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente. Isso aqui, olha. Tem crente que tem uma mente muito suja, irmão. Isso não é próprio para o crente. O crente não pode maldar em tudo. Não pode. Só deve dizer uma coisa se ele tiver certeza do que está dizendo e do que viu.
Mas enquanto não vê, enquanto não provar, a sua mente não procure falar do que você não tem certeza, não é? Então precisa estar na renovação da mente, da vida em santidade. Vida em santidade. O que é uma vida em santidade, irmão? É você estar no mundo, nós estamos aqui no mundo, mas as práticas do mundo não podem ter livre curso na nossa vida. Eu não posso, de maneira nenhuma, concordar com as ações de pecado das pessoas do mundo. Eu convivo com ela, eu sou forçado, vamos dizer assim, a conviver com ela. Eu tenho que trabalhar com ela no trabalho, na roça, no meu setor de trabalho, na rua, no dia a dia, respeitá-las, mas nunca dar as mãos ao pecado daquela pessoa, né? Muito bem, vida em santidade, ser cheio do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo é pregar e rodar na igreja, não é? Ser cheio do Espírito Santo é sair na rua falando línguas espirituais, línguas estranhas, não é? É dizendo que Deus está mandando sem ser Deus. Isso não é espiritualidade. Espiritualidade é a pessoa viver no meio de toda essa onda avassaladora da maldade no mundo e não se contaminar com ele. Estar firme na fé, firme na palavra. Estamos vivendo num tempo de pandemia sobre o Covid-19, né, que tem, infelizmente, matado muita gente. Mas o crente no Senhor Jesus, ele está firme na rocha. Glória a Deus. Ele está dizendo, olha, o mal existe, mas eu não me deixo abater. Glória a Deus, estou servindo ao Senhor. Aleluia. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Não. Nós temos que estar com a vida espiritual, irmão, intacta, sem desvio, não é? Sem maledicência, sem murmuração. Se o crente está entrando neste caminho, ele corre um sério risco de, na volta de Cristo, ele ficar. Bendito o nome do Senhor. Fique longe daquele irmão, daquela irmã, daquela pessoa que vê defeito em todo mundo. Vê defeito no pastor, no presbítero, no auxiliar, na irmã que senta do lado. Em todo mundo ele ou ela vê defeito. Mas ele ou ela próprio não tem defeito. Fique longe dessas pessoas. Fique longe, porque você vai ter dor de cabeça. Ela vai lhe colocar no imprensado que você vai ter dificuldade em sair. Então, isso não faz parte daqueles que está revestido da armadura de Deus. Veja só, conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão. Pastor, tem isto? Tem vários crentes assim, que frequentam os cultos sem ser convertido. Está na igreja por estar. Está na igreja por uma conveniência. Mas a igreja não está nele. A igreja não está nela. Você acredita que tem pessoas que estão na igreja e parece que não está na igreja, né? Fica ajeitando o cabelo na hora do culto, puxa para cá, puxa para lá. Fica mascando chiclete. Na hora da palavra, mascando chiclete. Este está fora, irmão. Está apenas, ali é um ouvinte esquecido. Não é? Frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Lucas 10:19. O poder de Deus não vai deixar de estar na igreja porque um crente ou uma crente vem para os cultos e vive uma vida, não é nem uma vida cristã, não é? É uma vida evangélica, como se não fosse cristão.
Mas o poder de Deus continua ali para os que querem receber, para os que querem buscar. Segundo subtópico, vigilantes em toda oração e súplica. Paulo enfatiza a necessidade, não é a necessidade de Deus, não, é a necessidade nossa. A necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Tem crentes que não gostam de orar. Tem crentes que chegam na igreja, conte 5 segundos. Pode fazer isso. Tem crente que é 5 segundos. Ele sabe que em determinados cultos, principalmente culto de doutrina, é no mínimo meia hora de joelho. Ele vem, porque está acostumado a naquele dia estar na igreja, mas ele chega faltando pouquinho tempo de oração, 3 minutos para orar, terminar a oração. E quando chega depois dos 30 minutos de oração, ele chega no banco, ela chega no banco da igreja, dobra o joelho e não leva 5 minutos de oração. Não. É 5 segundos, 5, 10 segundos no máximo. Então essa pessoa não leva uma vida de oração, e Paulo chama a atenção da igreja. É preciso, irmãos, nós cultivarmos uma vida de oração. A vida cristã permeada pela prática da oração. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. Abra comigo a sua Bíblia, Lucas capítulo 21, conforme o escritor aqui da lição nos descreve. Lucas capítulo 21, versículo 36. 21 e 36. Olhe, são palavras de Jesus. Vigiai, pois, em todo o tempo. Como vigiar? Orando, para que não sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Vivendo em oração, para que sejais achados por digno. A vida de oração é uma vida vitoriosa. O crente, irmão, que ora, que tem uma vida de oração contínua, é um crente vitorioso. Olha, a expressão orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, conforme Efésios 6:18, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidades. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância. Tem crente que é um fogo de Deus na vida dele, que é muito espiritual, que pula para um lado, pula para outro, mas não é um crente vigilante. Qualquer negócio ele espalha tudo, ele acaba com tudo, ele bota tudo a perder, porque não vigiou. Pois a vigilância preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. Salmos 124, versículo 7. Vigiemos em oração e súplica. Bendito o nome do Senhor. Segundo ponto da nossa lição: conhecendo o campo da batalha espiritual. Vamos para o segundo ponto desta lição, que este segundo ponto tem 3 subtópicos. Vamos em o nome de Jesus.